Olá, sejam todos bem-vindos ao novo momento da nossa conferência, da 35ª Conferência do Seminário e Faculdade Batista do Cariri. Nesse momento nós vamos participar de uma oficina que tem por título Rompendo Barreiras Culturais. Ela será ministrada pelo pastor Jefferson Quevedo Soares, que tem desenvolvido seu ministério na Índia e também, mais recentemente, em Moçambique. Então, convido você a prestar atenção, participar desse momento. Definindo cultura e missão transcultural. Cada missionário precisa de orientação transcultural, isto é, saber comunicar na cultura para quem está servindo. O que é cultura? Cultura é tudo aquilo que recebemos do ambiente social em que nós fomos criados e desenvolvemos. Foi tudo aquilo que aprendemos dos nossos pais e companheiros, tudo o que nos foi ensinado pela vida e aprendemos pela vida fora. Ela engloba as normas de conduta e de pensamento aprendidas e partilhadas, que são características de uma sociedade. Etnia, um grupo de indivíduos que apresentam um conjunto de características sociais comuns, como a língua, os costumes, a religião. A cultura é formada por um conjunto de elementos, materiais e não materiais. Os elementos materiais, como formas de produção, gastronomia, técnicas de construção, vestuário, língua, religião, arte, crenças, já são os elementos não materiais. Além disso, tem os fatores de identidade. Características dos homens e das mulheres que permitem, por semelhança, integrá-los no mesmo grupo e, simultaneamente, distinguir cada grupo de todos os grupos. Essas características são muito diversas. Há as características físicas. A espécie humana distingue-se pela cor da pele, pelas feições, pela estatura. Assim temos a espécie branca, ou caucasiana, a espécie amarela, ou mongoloide, espécie negra ou negroide. Tem também os elementos culturais, hábitos e valores partilhados por um conjunto de pessoas. Há mulheres que exibem o corpo, outras que nem os olhos mostram em público. Tem as características linguísticas. As pessoas comunicam usando línguas com origens muito diferentes, como germânica, latina, árabe, indo-europeia. A língua é um dos principais fatores de identidade cultural. As 7 línguas mais faladas são o mandarim, espanhol, inglês, árabe, bengali, hindi e português. Há os elementos, características geográficas. Há homens e mulheres que vivem em regiões muito frias, junto aos polos, como o povo esquimó. Outros no Equador, onde o calor é constante. Há as características econômicas. Há pessoas a quem nada falta, outros que morrem de fome. Há também povos que se especializam em determinadas atividades econômicas, como plantação de arroz na Ásia das monções. Precisamos compreender como é difícil a tarefa daqueles que foram para os campos missionários. Note, por exemplo, a questão da língua. Na língua xangana, o pastor, nosso colega, por causa de uma pequena variação tonal, ao invés de dizer Deus poderoso, ele dizia algo bem pejorativo sobre Deus. Uma missionária na Indonésia entregou uma mensagem poderosa para as senhoras, mas ela percebeu que algo estava errado quando ela fez o apelo dizendo, venham e aceitem a Cristo, e cada vez que ela fazia o apelo, as senhoras riam. Aquela missionária então foi suficientemente corajosa para perguntar o motivo das risadas. Mas graças à coragem de uma amiga nativa, então a nossa
colega missionária descobriu que, em vez de falar, venham aceitar a Cristo, ela estava dizendo, venha aceitar porco. Quando queremos comunicar o Evangelho para um povo cujo modo de vida é diferente do nosso, nós precisamos analisar as razões da sua maneira de agir. É bom saber que todos os que entram na obra missionária vão cometer erro, especialmente no início do seu trabalho. Cada povo considera a sua ideia como sendo universal e correta. Os nossos costumes em outra parte do mundo podem ser considerados até ridículos e engraçados. Uma vez numa praia em Singapura, eu tive a oportunidade de fazer o curso do Instituto Haggai lá, e ali na Ásia é muito comum, na Índia e outros lugares, até mesmo na África, das pessoas irem para a praia totalmente vestida. Os homens vão de camiseta para entrar na água. Mas aquele colega nosso, ele estava usando sunga no meio de todas aquelas pessoas. Então era um choque cultural. Na Tailândia, por exemplo, é errado cruzar as pernas e mostrar a sola do pé. Isso é uma tremenda falta de educação. É um insulto. Você acha isso engraçado? Não, apenas diferente para nós. Muitas vezes saímos da nossa terra e achamos que somos os melhores, que os nossos costumes é que são corretos. Julgamos as atividades dos outros sem entender por que aquele povo está agindo daquela forma. E achamos que os nossos costumes não estão sendo analisados por eles. Julgamos um povo e consideramos eles ignorantes, quando na realidade ele tem muito a nos ensinar. A comunicação do Evangelho é muito difícil se não imitarmos Jesus, o qual, para se fazer compreendido e mostrar seu amor, ele se identificou com os homens. Não só caminhando entre nós em forma humana, mas também encarnando-se culturalmente. João 1,11 diz, ele veio para o que era seu. Ele veio como judeu, vivendo como um judeu, falando a língua daquele povo, vestiu-se conforme os costumes da sua época, comeu o que eles comiam, dormiu onde eles dormiam. Então Jesus foi um judeu como qualquer outro, humanamente falando. Sabe que às vezes existe também uma diferença grande entre o que falamos e o que queremos dizer. Usamos várias expressões como estou morrendo de medo, estou cheio de amargura, meu coração está triste, estou fervendo de raiva. Alguns dos nossos missionários do campo precisam muito tempo para entender certas expressões, não só como escrever, não só a gramática, mas até a linguagem corporal de um povo. Então, devido a todos esses fatores, essas dificuldades, essas barreiras linguísticas e culturais, é que nós temos pensado em uma estratégia em como diminuir o tempo para alcançarmos esses povos não alcançados. Temos enfatizado o trabalho de parceria com missionários nacionais que estão próximos daqueles que queremos servir. Eles já conhecem as línguas locais, eles conhecem um pouco da cultura, do pensamento. Para eles se adaptarem a uma região próxima é muito mais fácil do que para nós, de uma cultura completamente diferente, de uma língua completamente estranha. Eis a razão, então, muito boa para investirmos nos missionários nacionais, enquanto fazemos o trabalho que Deus quer que façamos. Esses missionários não têm que gastar tanto tempo para aprender a língua e entender os costumes. Uma das primeiras coisas a lembrar ao tratar do assunto missionário e cultura é que, por mais diversas que sejam as culturas e línguas,
o Evangelho pode ser transmitido a todos sem exceção. É uma mensagem que satisfaz todos os anseios da alma humana em todos os sentidos da sua vida, moral, sentimental, psicológica, social e material. Segundo, o Evangelho precisa ser entendido por todas as pessoas em termos conhecidos dentro da sua maneira de pensar e viver. Terceiro, é o Espírito Santo que deve expressar para a pessoa a maneira de viver e expressar a vida cristã. Precisamos urgentemente de homens e mulheres, precisamos de igrejas, precisamos de pessoas que entendam o tempo em que vivemos e a necessidade urgente. Pessoas que não se deixam acomodar, pessoas que vão fazer sacrifícios para transpor estas barreiras geográficas, culturais, econômicas, sociais. Pessoas que querem agir diante das necessidades dos anos em que vivemos. Quando Davi estava para assumir o trono, todo o seu poder militar e o apoio do povo não foram suficientes. No meio dos nomes dos homens que iriam ajudar Davi, encontra-se então um profundo comentário. Diz lá: a tribo de Issacar enviou 200 chefes ao novo rei, entendidos na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer. Note a habilidade de Davi, um brilhante general, e o poder de centenas de milhares de guerreiros treinados precisavam da informação e orientação de homens entendidos na ciência dos tempos para saberem o que Israel devia fazer. Num certo sentido, a tarefa da igreja é a mesma de Israel: expandir o reino de Deus na terra. É nossa tarefa buscar esse reino. Mateus 6,10. Jesus é o rei. Mas estamos rodeados por uma cultura que não deseja reconhecer a sua soberania. Os judeus, especialmente os fariseus, os políticos, os escribas, eles estavam esperando um reino político e eles haviam esquecido então o elemento espiritual. Embora haja uma quantidade de crentes, homens e mulheres nas nossas igrejas, há uma necessidade de selecionar, de encontrar e alistar pessoas que entendam os tempos e saibam o que a igreja deve fazer. Pensemos sobre os tempos modernos, comparados com o início da igreja. No início, a igreja entendia claramente a sua missão. A igreja era definida por sua missão. A igreja entendia que a sua missão era ultrapassar as barreiras, ir além de suas fronteiras, cruzando o limite de suas fronteiras e levar Cristo ao mundo. Nós, a igreja, esperamos que os vizinhos venham até nós, aprendam nossos hábitos, nossos modos, entrem em nossa subcultura. Se há uma fronteira entre a igreja e o ambiente em que vivemos, então faz-se necessário uma mudança em nosso entendimento de igreja e seu ministério. Precisamos sair do nosso lugar e penetrar na cultura, aprender a maneira das pessoas pensarem, conhecer o coração delas e dar um testemunho aceitável. Tal como os filhos de Issacar, precisamos entender os tempos, precisamos olhar para as pessoas de nosso tempo e amá-las apesar do seu pecado. Quais são as mudanças que observamos no nosso tempo? Vou apresentar uma lista aqui preparada pelo pastor David Fisher no seu livro O Pastor do Século XXI, um resumo. Primeiro, a internacionalização, a globalização. Estamos passando por esses dias algo que é inusitado, mas podemos ver claramente o poder da globalização. Todos os países estão interligados, todos estão sofrendo por causa de uma gripe que se espalhou no mundo inteiro. E o que acontece do outro lado do mundo, ficamos sabendo em poucos segundos, em poucos minutos,
e assim o mundo inteiro está envolvido. Em um só instante descobrimos o que acontece em todo o mundo, e o que acontece em todo o mundo nos afeta num instante. Isso traz implicação política, religiosa, pelo poder da cruz. No entanto, Cristo derrubou os muros que separavam o Criador da criatura, os humanos uns dos outros. Temos também a urbanização. O mundo está avançando para as cidades. As implicações sociais, políticas e religiosas são grandes. Só lembrar do poder das drogas, do álcool, da violência, da decadência moral. A igreja primitiva não parecia intimidada pelo mal coletivo das grandes cidades, dos centros urbanos do mundo romano. Na verdade, a estratégia missionária de Paulo era de alcançar as grandes cidades. A secularização. A cultura moderna expulsou Deus de sua consciência. Quanto mais secular a cultura se torna, maior a oportunidade para a igreja demonstrar a realidade de um Deus transcendente que habitou entre nós. A fé cristã declara que Deus pode ser conhecido. O amor de Deus enche os nossos corações e dá forma aos nossos relacionamentos. Tecnologia. Hoje as máquinas são mais valorizadas do que as pessoas. No entanto, Deus amou o mundo. Não o sistema. Ele amou as pessoas. Ele sabe o nome. Ele conta os fios dos cabelos de suas cabeças. Quanto mais a tecnologia se aposta das pessoas, mais a igreja deve apresentar o caráter interpessoal e gracioso do Evangelho. João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele tabernaculou, ele montou a sua tenda, ele veio para habitar entre nós. Jesus é o Emanuel, Deus conosco. O individualismo. No ritmo em que as coisas vão, logo podemos fundar a igreja, cada um por si, e Deus que ajude. A maioria das pessoas não acreditam nem nos líderes do governo e nem nos líderes da igreja. Eles não respeitam os professores, não respeitam os próprios pais e muito menos eles pensam em igreja. Todavia, precisamos levar a mensagem declarando que a igreja é um lugar onde as pessoas se importam umas com as outras. Elas vivem umas para as outras e partilham de uma vida comum. Deveria ser assim. Grande parte do que eu conheço me foi transmitido através de pessoas que me amaram, se importaram, cuidaram de mim, me desafiaram, me encorajaram, me ajudaram a crescer. Tem o materialismo, o consumismo. Coisas materiais geram satisfação porque dão uma certa motivação, e quem acumula grande quantidade de bens é um sucesso. Vivemos numa corrida desordenada da vida, onde uma pessoa compra o que não precisa com dinheiro que não tem para agradar pessoas que nem gostam. Julgamos o valor das pessoas pelos sinais do sucesso material. Teve uma senhora que disse que o problema da sua igreja é que não tinha um número suficiente de membros com formação superior. O que ela queria dizer é que eles trariam prestígio, trariam o dinheiro necessário, então, à sua tão humilde comunidade evangélica. Que lamentável. Falta de raízes. A facilidade com que as pessoas podem se mudar hoje tem destruído o senso de comunidade que mantém uma sociedade unida.
o senso de isolamento começa a pesar sobre as almas das pessoas. Elas anseiam por raízes e relacionamentos estáveis, mas elas próprias se mudam por qualquer razão. A igreja faz parte, então, de um corpo mundial que tem, então, uma história que se estende até Abraão e Sara. Temos ligação com Abraão, que é chamado o pai dos crentes. E o evangelho foi pré-anunciado a Abraão, dizendo: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso é o evangelho. Gálatas capítulo 3, versículo 8 a 9. Temos a derrotada moral. Como no livro de Juízes, vivemos tempos em que cada um faz o que é correto aos seus próprios olhos. Isso traz resultados trágicos. As pessoas ficam se justificando de maneiras mais variadas. Tem havido um colapso moral entre líderes da igreja e isto tem sido assustador. Ao mesmo tempo, uma erosão moral mais insidiosa tem destruído o caráter dos membros da igreja. Conflitos e guerras culturais. Este é um mundo briguento e todos levamos esse conflito para casa e também para a igreja. Nossas igrejas estão cheias de pessoas que vivem em conflitos pessoais, conflitos morais, conflitos de relacionamento. Cristo é nosso príncipe da paz. Ele veio para estabelecer a união entre tribos, raças, povos. Efésios 2,14. Paulo traça uma boa figura da paz de Deus, quando ele diz em Filipenses capítulo 4, versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ainda a qualidade de vida decrescente. Vivemos numa cultura pessimista. Afinal, pobreza, violência, crime, solidão, imoralidade, todas essas coisas geram maus sentimentos. Nós permanecemos dentro do centro dessa cultura, mas há uma fronteira. Missões é ir além dessa fronteira e oferecer esperança, amor e fé. Há coisas numa cultura que deve permanecer porque honra e dignifica aquele povo. E outras coisas certamente devem mudar, e não é por imposição do missionário que veio de fora daquela cultura, mas é Deus, através da sua palavra, que vai esclarecendo as pessoas sobre atitudes erradas e pecados que devem ser abolidos. Um exemplo disso nas Escrituras é a questão de escravidão, onde não vemos uma tentativa dos apóstolos de ir contra o sistema da sua época em pregar a abolição da escravidão. Porém, onde o Evangelho foi entrando, foi esclarecendo as pessoas, e isso foi então mostrando quão perverso e quão contrário à vontade de Deus aquele sistema era. O próprio Deus, nas Escrituras, que foram escritas de forma progressiva, ensinando o homem alguns conceitos, e temos ali alguns princípios, e isso vai sendo desenvolvido até o Novo Testamento ser mais claro. Nós vemos o próprio Deus não envolvendo diretamente em mudar a cultura de um povo. Porém, a cultura vai sendo atingida, vai sendo influenciada, e certos hábitos perniciosos ligados ao pecado precisam cair e devem cair por causa do esclarecimento da palavra de Deus. Tratando desse tema missiológico, observando o livro de Atos,
vemos que não se trata apenas de missão entre judeus ou missão entre gentios, que tinham culturas diferentes. Nós vemos que a missão dos discípulos é ir e atravessar essas barreiras. No texto que encontramos em Atos capítulo 8, nós vemos então Filipe sendo o primeiro a atravessar essa barreira transcultural. Filipe anuncia o evangelho a um africano, a um etíope, uma pessoa de outra cultura, com costumes e cosmovisão diferentes do judaísmo. Quando analisamos aquela narrativa, enxergamos então o etíope que estava lendo as Escrituras, tinha desejo para entender, mas não tinha alguém que explicasse. Como foi providencial que o Espírito Santo de Deus conduziu Filipe até aquele homem, que pôde, a partir da Escritura que ele vinha lendo, passando pelos outros profetas, anunciar Jesus Cristo. O texto não era de fácil entendimento. Por isso era imprescindível que Filipe explicasse o contexto daquilo que o etíope não estava entendendo. Não era apenas receber a mensagem, era necessário entendê-la. Filipe foi enviado com esse objetivo, para desvendar a palavra de Deus. O Espírito Santo veio para convencer o mundo do pecado, mas ele vai fazer isso através dos meios que Deus estabeleceu e que somos nós que devemos pregar a palavra de Deus em todo o mundo. Apolo foi um homem que todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. Atos capítulo 18, versículo 4. Porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Irmãos, o Evangelho é uma mensagem que precisa ser entendida. E não somente isso, precisa ser obedecida. Atos capítulo 6, versículo 7, 2 Tessalonicenses 1, 7 e 8, Hebreus 5, 9, 1 Pedro 4, 17, todos contêm essa expressão, obedecer ao Evangelho. Há uma ordem a ser obedecida. E para isso, a ordem precisa ser dada e entendida. Marcos capítulo 1, versículo 15, arrependei-vos e crede no Evangelho. Atos 3,19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. As Escrituras enfatizam consistentemente que tanto crença no Evangelho como obediência a ele brotam da evidência que o Evangelho é verdadeiro. O apóstolo João disse que foram registrados muitos sinais, mas muitos outros foram feitos que não daria para ser colocado em um só livro. Então ele diz, estes sinais, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Há uma razão para a qual a Bíblia foi escrita. Para convencer as pessoas quem é Jesus. Paulo também escreveu que para ser salvo é necessário chegar ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2, 4. E veja também 2 Timóteo 2, 25. Paulo diz, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez,
livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. 2 Timóteo 2, 25 a 26. Não se obedece ao Evangelho a menos que se tenha sido persuadido que ele é verdadeiro. Convicções sobre o Evangelho e a conduta que se origina, então, dessas convicções são sempre o resultado de persuasão. Romanos 10, 14 a 17. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Os discípulos foram enviados para pregar, outros podiam ouvir, ouvindo eles podiam crer, eles podiam então invocar, e invocando podiam então ser salvos. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 11. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus e espero que na vossa consciência sejamos também manifestos. A palavra peitho é um verbo primário. Convencer por argumento, seja verdadeiro ou não. Por analogia, para pacificar ou conciliar, por outros meios justos. Concordar, garantir, acreditar, ter confiança, persuadir. Os apóstolos não eram somente comunicadores, eles eram persuasores. Eles eram comunicadores, mas com autoridade das palavras pelas quais Deus busca persuadir a humanidade. Paulo escreveu: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. 2 Coríntios 5, 18 a 19. Então, Paulo, falando de si e de seus companheiros, disse: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então, para aquela mudança de posição, de deixar de ser o pagão, para se tornar, então, um cristão, precisa-se aprender verdades particulares e responder essas verdades de modos que são especificados no próprio Evangelho. Ele se revela a nós através do meio da linguagem, de palavras que podem ser entendidas e trabalhadas. Paulo falou com gratidão pela vontade de alguns de serem mudados pelo Evangelho. Ele diz: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Quando Paulo fala aos Efésios do mistério da igreja, ele está falando da união do corpo entre judeus e gentios em um só corpo. Ele prega Cristo com atitude de esforço para que Cristo fosse não somente conhecido, mas entendido e seguido. Então, as implicações para missões são óbvias. Precisamos pessoas da tribo de Issacar que conheçam os tempos, que conheçam a época em que vivemos e queiram fazer alguma coisa nesse sentido.